Olá, minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o segundo domingo da Quaresma. No Evangelho, nós ouvimos aquela cena da transfiguração, em que Jesus sobe a montanha com Pedro, Tiago e João e manifesta para eles toda a sua glória. Vamos refletir sobre o que significa a transfiguração de Jesus e o que seria a nossa transfiguração e qual é a relação do jejum com o nosso processo de chegar a uma figura mais parecida com a de Jesus. Bora refletir. A palavra transfiguração, ela pode indicar, bem assim literalmente, uma mudança, uma transformação da figura, da imagem que se mostra, que se manifesta. Ora, a transfiguração de Jesus foi a manifestação pública, para um pequeno grupo, mas pública, da sua glória. Até aquele momento, Jesus não tinha mostrado com clareza todo o seu resplendor, mas naquela hora, aqueles 3 discípulos que o acompanhavam viram a força que vinha de dentro dele, viram que realmente ele era o Deus vivo e verdadeiro no meio deles. Agora, o que seria a transfiguração do cristão? Se para Jesus transfigurar-se significa revelar a glória que ele já tem, para o cristão significa descobrir a sua própria vocação. O que isso quer dizer? Bem, vamos fazer um raciocínio. Quem nós somos aos olhos de Deus? Às vezes, nós nem bem sabemos. É preciso que a gente faça uma experiência de êxtase. E o êxtase não precisa ser o êxtase místico, que, por exemplo, Teresa de Ávila teve, mas precisa ser um encontro muito forte com o Senhor, com Jesus, com o Espírito Santo, que nos faça, de alguma maneira, dilatar o coração e dilatar a nossa mente para ver as coisas além do que a gente costuma ver. Nesse momento de olhar amplificado, de percepção amplificada, o que acontece conosco é que nós começamos a ver não só o mundo além do que é observável e ver no mundo um potencial do reino de Deus, mas a gente começa a ver em nós mesmos, começamos a enxergar em nós, dentro de nós, a nossa potencialidade, as nossas condições, os nossos dons e algumas sementes de talento que precisam ser cultivadas. Ora, quando eu faço então essa experiência estática, o que acontece é que eu tenho como revelação pessoal características da minha própria vocação. O cristão precisa passar pelo Tabor. Ele precisa, como Pedro, Tiago e João, estar na face de Jesus, na face luminosa, resplendente da glória, da graça, da santidade, da grandeza de Jesus, para, iluminado pela presença de Deus, conseguir entrar num estado de percepção maior. E nesse estado de percepção, ele será capaz de enxergar a sua própria vocação. Ora, todos nós caminhamos para algum lugar. Objetivamente, a gente pode dizer assim, né? Universalmente também, que todos caminhamos para a morte. Do ponto de vista de fé, que todos caminhamos para a ressurreição, para o encontro com Jesus. Mas como é que eu vou chegar lá? Ou melhor dizendo, como eu vou caminhar para lá? A morte é certa. A ressurreição é esperada. Mas como eu vou fazer o meu caminho? Isso depende da minha vocação. Por isso que é interessante que no ano litúrgico a igreja disponha as festas de Jesus, as festas ligadas diretamente aos eventos da vida de Jesus, mas ao longo do ano meio que salpicado entre essa rotina de mistérios do Senhor, nós temos também um calendário dos santos.
e a gente vai conhecendo um pouco a vida, a obra, o testemunho desses homens e mulheres que, cada qual ao seu modo, caminhou na direção de Jesus. Os santos são ilustrações, exemplos de modos possíveis de se viver o evangelho. Porque o evangelho, ele deve ser vivido de modo muito pessoal, personalizado. E o evangelho, ele deve ser para nós como uma roupa de alfaiataria. Eu não quero dizer que a gente tem que fazer o evangelho caber na gente. Porque, na verdade, é a gente que tem que buscar caber no evangelho. E é justamente esse movimento de tentar ser mais evangélico, mais parecido com o evangelho, é que nos ajuda a ir além do que nós somos cotidianamente. É isso que nos ajuda na nossa conversão. Mas o evangelho precisa ser assumido na minha personalidade, no meu temperamento, no meu estado de vida. Se eu sou padre, se eu sou freira, se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu tenho filho, se eu não tenho. Para cada situação, o evangelho me convida a um certo modo de vida. E é isso que eu estou chamando de viver de modo personalizado. A gente precisa descobrir, no nosso contexto, no nosso jeito de ser, com os nossos talentos, o que será que o Senhor espera de mim? Como é que Ele quer que eu viva isso? E eu só consigo fazer esta visada, esse olhar além, se eu experimento a presença do Senhor. Aí a importância, sobretudo, da vida de oração. Porque é na oração que eu extrapolo limites e consigo me ver como o Senhor me vê. E ali eu experimento a minha transfiguração, que significa, sou capaz de ver que em mim há santidade, há sementes de glória, há Jesus em potência. E eu preciso regar esse potencial cristão que existe no meu coração. Agora, qual seria a relação do jejum com isso? E aí é o segundo ponto da minha reflexão. Na teologia espiritual cristã, nós distinguimos dois tipos de meios de santificação. Porque assim, a santidade ela é um fim a ser alcançado. É a nossa união com Jesus e a nossa vida segundo o Evangelho. Mas para a gente alcançar esse fim, nos são dados alguns meios. E nós temos duas categorias de meios de santificação. Os meios chamados primários, ou essenciais, e os meios secundários, ou auxiliares. Os meios primários são para todos. Os meios secundários, eles são adaptados às condições e ao estilo de cada pessoa. Então, alguns exemplos. A meditação da palavra de Deus, a leitura e o conhecimento do Evangelho, sobretudo, a meditação do Novo Testamento, são para nós um meio primário de santidade. Porque a Bíblia é para nós um texto fundante. E a gente se entende, se conhece, se projeta na fé justamente a partir do que o Novo Testamento nos ensina. Por isso a leitura bíblica é para nós fundamental. Todo cristão precisaria ter alguma experiência de leitura bíblica. Agora, a leitura da vida dos santos. Ler a vida dos santos é auxiliar, mas não é fundamental. Por quê? Porque ela nos ajuda, é fato, a leitura. Eu tenho condições de enxergar melhor outros modos de fazer a minha santidade acontecer. Eu vou me identificando com a personalidade de tal ou tal santo. Eu vou me deixando conduzir um pouco pelo seu ensinamento, pela sua doutrina espiritual. Tudo isso é ajuda. Mas os santos não são Jesus. Os santos não salvam, Jesus salva. A palavra dos santos nada mais é do que um comentário ao Evangelho. O Evangelho é o texto base. Por isso, a leitura espiritual não bíblica, ela é importante, eu diria mesmo que ela é fundamental, mas ela não é primária. Ou seja, eu poderia fazer a leitura espiritual apenas da Sagrada Escritura. Isso já me seria elemento suficiente para a minha santificação.
Agora, eu não posso não ler a Bíblia e ler os santos, que daí é trocar o secundário pelo primário. O segundo exemplo, a missa é para nós um meio primário de santidade. Porque a missa, ela é a renovação dos frutos da morte e ressurreição de Jesus. Ele já morreu, ele já ressuscitou. A missa não mata Jesus de novo, nem ressuscita ele de novo. Mas a missa faz presente aquele mistério, que é um mistério que aconteceu lá no passado, e que se faz então atual. E esse mistério atualizado gera frutos para quem está ali presente e para o mundo inteiro. A missa é o lugar da redenção, é o lugar da experiência da salvação. Não só pela condução que o padre faz, não só pela homilia que é proferida, mas pelo simples fato de que ali se renova o sacrifício pascal de Jesus. Paixão, morte e ressurreição. E a gente pode dizer que ele está no meio de nós. E como os discípulos de Emaús, podemos também experimentar que o Senhor nos parte o pão. A missa é lugar primário de santidade. Por isso todo cristão é chamado a ir à missa pelo menos no domingo, que é o dia do Senhor. Por quê? Para renovar na sua própria vida os frutos alcançados pela morte e ressurreição de Jesus. Agora o terço. A oração do terço ou do rosário, ela tem um grande influxo espiritual, ela tem muita força para qualquer pessoa, mas algumas pessoas se identificam mais com esse tipo de oração. Ora, o terço é uma coisa relativamente recente na história da igreja, né? A igreja tem 2000 anos, o terço tem 1000 anos. E esses 1000 anos anteriores ao terço, as pessoas não eram santas porque não rezavam o rosário, mas nem existia. Veja, a oração do rosário é um elemento auxiliar para a santidade. Na vida monástica, há uma distinção muito clara entre as orações litúrgicas e as orações devocionais. As orações litúrgicas são orações oficiais da igreja, em que a igreja, e quando eu falo oficial, não é só uma oração aprovada, né, pelas autoridades, mas eu digo assim, é uma oração da igreja como coletividade, rezando pela igreja como coletividade. Então, é uma oração por todos, é uma oração de todos, é uma oração comum, é um ponto de unidade. Já o terço, ele não é uma oração litúrgica. Não existe missa com terço no meio. Pode até rezar uma Ave Maria ou mais de uma Ave Maria em algum momento da celebração, mas o terço não é uma celebração litúrgica. Logo, ele não é um meio primário de salvação. Agora, algumas pessoas se identificam muito com o Santo Terço. E isso deve ser usado e abusado. Se a pessoa consegue se aproximar ainda mais de Deus rezando-o, que reze-o. E aqueles que têm dificuldades de rezá-lo, reze sempre que possível, mas também não se martirize porque não consegue, porque talvez exista algum outro meio auxiliar que lhe ajude mais. Então aqui não é menosprezar o terço, pelo amor de Deus, né, gente? Aqui eu estou tentando fazer uma reflexão de sensatez de espiritualidade, baseada na tradição. Não é menosprezar o terço, mas entender que o terço não tem o mesmo valor que a missa. Missa salva. Terço depende. Depende de como a pessoa reza, depende de se a pessoa está inteira ali, etc. Agora, missa é missa. É sempre renovação do sacrifício pascal. Então, meio secundário, meio primário. Então, eu chego no jejum. O que é o jejum? Ele é um meio secundário. Parece que ele não é fundamental. É possível alcançar santidade sem passar necessariamente pelo jejum. É claro, agora uma observação muito concreta. A igreja nos convida a fazer jejum. Né? Quais são os dias obrigatórios de jejum para o católico do rito latino? Nós. Primeiro, quarta-feira de cinzas.
Segundo, Sexta-feira Santa. São dias obrigatórios de jejum. E o que é o jejum? É a diminuição na quantidade de alimentos que a gente come. E junto com o jejum, na quarta e na sexta, quarta de cinzas e sexta santa, nós temos a abstinência de carne. Então é não comer nada de carne. Aí é a diferença de jejum e abstinência. O primeiro é uma diminuição de quantidade. E o segundo é a exclusão total de algum tipo de alimento ou de bebida. O abster-se de. Então, são 2 dias em que nós obrigatoriamente devemos praticar a abstinência de carne e o jejum, que são a quarta de cinzas e a sexta santa. Mas a igreja também nos orienta que durante o tempo da quaresma nós intensifiquemos essas práticas. Por isso que muitas pessoas tiram totalmente a carne no período quaresmal ou fazem jejum basicamente todos os dias, com exceção do domingo, porque no domingo não se faz jejum, não se faz penitência muito dura, justamente porque é o dia da ressurreição. E a igreja recomenda que ao longo de todo o ano, nas sextas-feiras, se pratique também a abstinência de carne ou de outro alimento. Ou seja, a sexta-feira não é só um dia para abstinência de carne, mas pode haver algum outro tipo de abstenção também. E o jejum não é obrigatório na sexta-feira. O que é obrigatório é algum tipo de abstinência, que em alguns casos, conforme a orientação dos bispos, né, pode ser substituído total ou parcialmente por outras formas de penitência. Então, a abstinência e o jejum não são a única forma de se penitenciar às sextas-feiras por causa da paixão do Senhor. Então, isso reforça para nós a ideia de que é secundário, é um meio secundário. Agora, observação importante. O que eu quero dizer são 2 coisas. Primeiro, o jejum, ele não é tudo na nossa santificação. Agora, segundo, mas o jejum pode nos ajudar muito. E a minha proposta é que você verifique se talvez no seu caso o jejum não seja um meio auxiliar muito útil. Então, mais do que só jejuar quarta de cinza, sexta santa e abster-se de alguma coisa nas sextas-feiras ao longo do ano, será que você não poderia praticar mais jejuns? Porque isso não lhe libertaria de muitas coisas? De vícios, paixões, pecados, dependências? A proposta é um meio auxiliar, ou seja, ele não é obrigatório o tempo todo, mas ele pode te ajudar muito. E eu destacaria 2 características do jejum que o fazem ser santificante. Primeiramente, ele é uma escola de disciplina espiritual. E segundo, ele mantém o coração aberto. Disciplina espiritual porque, de fato, a vida do cristão, ela é uma vida interior, ela passa muito pela força de vontade, pelas intenções que nós aplicamos em cada atividade, pela boa disposição ou bom ânimo com o que fazemos as coisas, mas ela também passa pela vida exterior. É difícil você conseguir viver uma vida espiritual bem vivida se você não tem uma disciplina do corpo, que pode se traduzir de diversas maneiras, como ter um horário para acordar, que os santos sempre recomendam, né, que se tenha para que não haja muita indisciplina, que a gente saiba também tirar momentos de descanso pleno, para depois a gente poder aproveitar bem os momentos de oração plena. É o que vai dizer Thomas Merton quando fala que o lazer é negligenciado na vida espiritual. O lazer tem uma função, ele é o espaço do descanso, da reparação do corpo e da mente para depois se jogar no trabalho da oração, porque a oração é trabalhosa. Então é preciso ter o momento do lazer do corpo também. Mas a gente precisa também ter uma certa disciplina de alimentação.
porque já ditados antigos dizem, né, nós somos o que comemos. O Rubem Alves, ele criou uma paráfrase dessa ideia e ele diz, nós somos o como comemos. Então, se eu como rápido, se eu como devagar, se eu como só coisas pesadas, se eu como coisas leves, se eu como em clima de satisfação e de alegria, se eu como em insatisfação e tristeza, tudo isso interfere. A minha vida espiritual passa também pela minha vida de alimentação. Agora, atenção, não misturar isso com dieta para emagrecimento, nem misturar isso com dieta para fortalecimento, pré-treino, né? A gente está falando aqui de um crescimento da alma, de uma dilatação do coração, de um aumento na nossa capacidade de amar a Deus e aos outros. Porque senão, não é tão difícil fazer jejum hoje, ao que me parece. Muitas pessoas fazem. Elas fazem, mas para emagrecer, ou fazem então porque estão treinando para alguma coisa, um esporte de alta performance, ou porque querem render na academia e estão fazendo jejum intermitente, sei lá, algo do tipo. Mas a gente está falando aqui de uma disciplina que nos ensine a amar. O jejum não pode ser engolido pela lógica do corpo que a gente tem hoje na nossa cultura, que é uma lógica do corpo belo, perfeito, escultural. Nós estamos falando aqui de uma lógica do corpo em união com a alma, é de uma espiritualidade do corpo e não de uma estética do corpo. Nesse sentido, o jejum é uma escola de disciplina, porque ele vai nos ajudando a manter horários, a ser moderados nas quantias, a aprender a se satisfazer com o essencial, mas tudo isso em função da vida cristã, porque senão a gente fica usando Jesus para poder emagrecer, e não é o caso. Agora, uma segunda coisa, o jejum, ele funciona como uma barra de abertura do coração. Vou usar uma imagem para ilustrar. Imagine que um elevador ficou com a porta emperrada. E de repente você consegue abrir o elevador com um pé de cabra, fazendo algum tipo de força, mas aquela porta o tempo todo tende a fechar. Então você pega o pé de cabra ou uma outra barra e coloca entre as duas folhas da porta do elevador para travar aquela abertura. O que é o jejum? É esta barra que mantém a abertura do coração. Há um teólogo espiritual que vai dizer que o jejum, nesse sentido, é um grande mestre. Porque o jejum vai tirando do coração as coisas ruins e vai dando a chance de entrar coisas boas. Mas para que saia o ruim e entre o bom, é preciso que haja uma abertura. E o jejum é capaz de manter o coração com essa maleabilidade, com essa permeabilidade, por conta da exigência que o jejum nos coloca e por nos forçar a manter uma reta intenção de cumprir a vontade de Deus, de estar unidos a Ele. Então, o jejum vai nos auxiliando a não fechar o coração. Por isso ele pode ser muito útil. Então, a conclusão é a seguinte. O jejum, ele é obrigatório às vezes, mas para alguns de nós, talvez, ele deva ser praticado mais vezes. Seja por disciplina espiritual, seja para que o nosso coração não se feche. Nós estamos começando mais uma semana e a minha proposta é que você começasse a se observar durante as práticas do jejum. Mais do que só executá-lo, comece a observar como você se sente, que pensamentos lhe ocorrem, que desejos se movimentam e faça uma espécie de diário de observações daquilo que você tem percebido em você mesmo durante as suas práticas de jejum. Ao final da quaresma, talvez você consiga avaliar melhor o que o jejum é capaz de fazer na sua vida cristã. E, se fizer muito bem, quem sabe assumi-lo como um meio auxiliar mais permanente na sua vida de fé. Desejo uma excelente semana, Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!